sejam muito bem-vindos ao podcast Melhor Versão. Hoje nós estamos começando a gravar novos episódios do podcast. Estamos recebendo uma convidada muito especial aqui no nosso estúdio, no Diário de Caratinga. Estamos recebendo a Matilde Silva Salles, que atua como psicanalista e mentora cristã. Nós vamos falar sobre um tema muito importante, um bate-papo muito especial, que é sobre trauma e superação. Sejam muito bem-vinda, Matilde. Obrigada, Raquel. É um prazer poder estar aqui e compartilhar um pouquinho, daquilo que a gente tem vivido, adquirido conhecimento para abençoar, e ajudar vidas, que também precisam. Nossa, que bom receber você, para compartilhar com a gente um pouquinho desse conhecimento. Porque muitas dúvidas, surgem. A gente tem dúvidas no dia a dia, muitas questões. Então, você vai nos esclarecer muita coisa sobre isso. Trauma e superação. É um tema muito importante, né, Matilde? Isso, demais. Então, como que a psicanálise, ela enxerga o conceito de trauma? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. A psicanálise, ela conceitua o trauma como um evento, um episódio ou algo vivido, de forma de muito peso, que vai marcar negativamente, a vida de uma pessoa. E isso pode acontecer pontualmente no decorrer da história, ou também pode ocorrer no desenvolvimento, da vida, da história daquela pessoa. De repente, pode ser algo lá da sua infância. A psicanálise, ela aborda muito a questão, da questão da infância, da questão da estrutura familiar, porque cada pessoa vai desenvolver, o seu equilíbrio emocional, a sua ótica da vida, de acordo com o ambiente, de acordo com a sua estrutura, ali familiar, social, que ela viveu. Então, todos que estão em volta dela vai influenciar. Tudo vai influenciar de como essa pessoa, na vida adulta, também, ela vai conseguir se deparar, enxergar a cada dificuldade que ela viveu. Como que ela vai superar o trauma? Vai depender de todas as vezes um histórico, ali de vida. E a psicanálise, ela aborda muito essa questão de considerar toda a vivência, toda a construção de vida dessa pessoa. Entendi. Então, toda a história do ser humano, todo momento que ele viveu, tudo ali conta, para que ele possa saber encarar algum desafio, algum problema que surge. Com certeza, com certeza. Interessante. Na sua experiência clínica, quais são os maiores desafios que as pessoas enfrentam ao buscar a superação de traumas e dificuldades? É interessante que é um processo, às vezes, longo. Porque para a pessoa superar um trauma, vai depender do conhecimento que ela tem de si. O autoconhecimento, a sua identidade, como que sua identidade foi formatada, com os seus valores corretos, de quem você é. Tudo isso é considerado, porque se a pessoa ela tiver uma identidade distorcida de quem ela é, ela vai ficar vulnerável às circunstâncias da sua vida. Então vai ser muito difícil ela superar os traumas, porque se ela não tiver uma identidade validada, ela vai ficar à mercê das circunstâncias da vida. Então isso é o que mais dificulta. Quando ela já tem uma mentalidade distorcida de quem ela tem muita dificuldade de acreditar que ela pode superar. Então, às vezes, o processo da terapia, a psicanálise tem isso. Eu gosto muito porque ela vai considerando todo esse processo de construção da vida. Então, não dá para ignorar, não dá para tratar só o seu sintoma de hoje. É um conjunto, às vezes, ali, que te fez hoje, talvez, ter comportamentos ou reações, muito distorcidas da realidade. Sim. Então, isso é muito profundo, Mais muito profundo. A gente, às vezes, imagina, Matilde, para quem não te conhece, você é aqui de Caratinga mesmo, Sou aqui de Caratinga. Eu atuei, com o Instituto de Beleza como profissional, da área da beleza, de estética, aqui em Caratinga, por muitos anos, 15, 16 anos. Depois passei por um processo de trauma, de superação. E com isso também Deus mudou toda a minha trajetória. Eu falo que na Bíblia nós temos registros, de que Deus mudou até o nome de algumas pessoas, verdade, que foi necessário. E às vezes eu brinco que Deus mudou até parte do meu nome, da profissão, cidade e tudo. E eu saí de Caratinga, em 2014,
E retornamos agora em 2004, né? Fiquei 10 anos fora. Moramos um tempo em Valadares e depois estávamos em Contagem. Então você morou aqui até 2004? 2014. Aí você saiu, passou por um processo, mudou algumas coisas e voltou. Isso. Não, tudo mudou aqui, né? Então eu já saí daqui para uma nova versão. Eu brinco muito com as minhas filhas, eu sou muito dinâmica com a vida. O que eu aprendi com a vida? Não adianta nós querermos levar a vida tudo de forma muito metódica, né? Porque todos os dias nós temos uma surpresa e nós não controlamos nem a nossa própria vida. Nós temos que fazer como no mar. Hoje, depois de tantos anos, eu aprendi a boiar, que eu não sabia. E descobri que eu era muito aflita, por isso que eu não conseguia. Então eu descobri, eu fiz um paralelo. Onde eu tô, eu fico ali, né, fazendo as minhas meditações. E ali no mar, eu fiquei ali boiando, falei, gente, agora que eu entendo, a gente tem que ser assim com a vida, né? A gente tem que relaxar. Nem tudo dá para controlar. Nem tudo dá para controlar. Só quando você relaxa, entrega, que as coisas vão fluir. Pois é. Matilde, mas você dizendo assim, que você passou por um processo, então você viveu isso na pele. Você tem propriedade para falar sobre trauma e superação. Muita. E eu falo assim que antes, quando eu tinha um instituto, né? Eu cuidava da beleza externa das mulheres, né? E a partir dessa transformação, dessa mudança, dessa nova versão que o Senhor me proporcionou hoje, eu tenho cuidado da beleza interna. E eu vivi isso, né? Vivi um trauma, né, gente? A minha história é longa, né? Um outro dia podemos marcar para esse testemunho. Mas essa questão de superação e de milagres é algo assim marcante na minha vida. E eu falo que eu sou testemunha viva de alguém que superou, né? Superou luto, superou mudanças profissionais, casamento, todas as áreas da vida, vida financeira, sabe, todas as áreas, todas as áreas teve que passar por um processo de mudança e ganhar uma nova versão. Que interessante, porque a gente vê que, a gente sabe que para a pessoa superar algum trauma, é um longo processo, né, na mente, mudança de mente, mudança de pensamentos, né? Muito. Muda toda a estrutura, né? Muda. Em algumas situações traumáticas que a pessoa vive, para ela conseguir seguir em frente, né? Ela tem que se refazer. Isso. Né? E a nossa mente, ela precisa muito de ser exercitada, né? A nossa mente. Então, ela acostuma com o estilo de vida, ela acostuma com o tipo de trabalho. Então, até isso, para mudar, é uma questão de um exercício da mente. É muito esforço, né? E você formatar sua mente com outros pensamentos, com outros ideais. Tudo é um processo. E a gente passa por isso ao longo da vida, né? Quando a pessoa não passa por um trauma muito, muito grande, que muda toda a rota, né? Isso. Mudou a rota, igual a sua vida. Mudou a rota totalmente. Recomeçou, né? Reprocessou a rota. Isso. Esse processo que acontece na mente de alguém, né? Que passa por esse momento, né? De traumático, é um momento de superação profunda, né? Então, tem que haver isso aí, essa mudança de pensamento, tem que reformular, refazer a rota, se reprogramar. A gente tem que estar aberto para as mudanças, né? Porque a partir do momento que você passa por um episódio, por um fato na sua vida, que não tem como voltar atrás, se você for ficar ali prostrado diante daquilo, né, esperando que aquilo que acabou não tem mais como existir, né? E que a gente que é cristão, né? A gente tem esse entendimento de saber que nós estamos sempre vivendo em prol de um propósito. Então, no tempo que eu tinha o meu primeiro casamento, antes de ficar viúva, a minha profissão, aquilo tudo foi um propósito para aquele tempo. Sim. Mas como a gente vive intensamente, né, buscando viver o propósito de Deus, Deus ele vai construindo outro caminho para a gente. E é algo que eu acho muito interessante, porque Deus conhece o que tem dentro da gente. Porque quando eu exercia a minha profissão, né, anterior, eu cuidava ali das clientes e cada cliente sentava numa cadeira e elas começavam a compartilhar a vida delas, né? Começava a compartilhar e ali eu me sentia mais uma terapêutica naquela época. Já era terapeuta. Já era. E aquilo, e depois quando Deus, né, eu fui vivendo algumas
experiências, e eu percebi que Deus tinha um propósito de que eu continuasse cuidando de vidas, né, porém de forma diferente. E hoje eu continuo trabalhando com o público, com pessoas, né, que eu sempre amei. Isso é bom demais, Isso. né? E essa é tão assim, gratificante a gente compartilhar o conhecimento, né? Compartilhar história de vida. Eu, assim, gosto muito de conhecer pessoas, gosto de conhecer a história das pessoas. Como você mencionou no início, a identidade. Quando a gente conhece a nossa verdadeira identidade. Você descobre a sua identidade, muda tudo. Muda tudo, né? Quando a gente vai se conhecendo mais, né? Isso. Como pessoa. Isso é libertador, porque aí você não vai viver mais refém daquilo que as pessoas acham a seu respeito, daquilo que diz a seu respeito. Realmente. Você começa a ter a autoconfiança, né? E essa autoconfiança expressa sem você falar. Sem você bater de frente e querer comprovar. E querer provar. Né? Verdade. Então é libertador. Porque assim, quando a gente se conhece melhor, mesmo que a outra pessoa diga o contrário, você sabe, né? Você tem certeza, convicção. Isso. Porque muito do que as pessoas dizem ao nosso respeito, de uma forma desconstrutiva, aquilo tem muito a ver com eles mesmos, com a realidade dele, com o coração dele. Que ele conhece, né? Isso. Até porque quando uma pessoa para ficar falando, pontuando alguma coisa negativa da vida do outro, ele já está perdendo tempo, né? Então... e já está gastando energia, que poderia estar gastando energia para o autoconhecimento, para ela conhecer a si mesma, né? Verdade, faz todo sentido. Mas, Matildes, qual é o papel da resiliência no processo da superação? Ela pode ser desenvolvida? Porque tem que ter muita resiliência, né? Olha, adquirir a resiliência, eu creio que se tivesse, são pouquíssimas as pessoas que nascem com ela. Nossa! A gente vai aprendendo e às vezes até a gente adquirir essa resiliência, a gente já tropeçou muito, né? Já se escabelou, já teve reações, né, ruins, já reagiu de forma errada, com desequilíbrio. Né? A resiliência, ela traz esse equilíbrio, né, para a nossa vida. Então, ela é fundamental e ela é desenvolvida com amadurecimento, né? Então, essa questão mesmo dessa descoberta, de você não se importar, de descobrir a sua verdadeira identidade com os seus valores, isso já faz parte da resiliência, isso, né? Tão interessante, né? Porque a maturidade, a gente vai envelhecendo e vai vindo a maturidade. Isso é muito bom, né? Eu ainda ontem ouvi uma amiga dizendo: eu não troco mais a minha maturidade de hoje para muitos anos atrás. Isso. Porque ela disse que hoje ela adquiriu muita maturidade. Isso. Que se ela tivesse essa maturidade há uns anos atrás, ela teria deixado de ter errado, de ter evitado tantas dores desnecessárias, né? Isso, verdade. Isso Mas mesmo. só que a gente só adquire isso com o tempo, né? E às vezes errando muito, né? A gente, às vezes, tem uma reação e depois você para e pensa: oh, meu Deus, podia ter passado sem essa. Não precisava de eu ter reagido. Depois se resolveu, depois a pessoa se convenceu, aquela situação se resolveu. Não precisava de eu ter desequilibrado tanto em prol disso, né? Aí eu fiz aqui até uns... eu fiz até umas anotações aqui sobre a resiliência, umas dicas aqui para adquirir resiliência, né? Por favor, compartilhe com a gente. Que é o seguinte... Né, aqui 10 dicas bem rapidinho, né? Sim. Aqui pra gente. Em primeiro lugar, valorizar, né? Valorize suas qualidades. Nossa, excelente. Para podermos adquirir a resiliência, nós precisamos de valorizar, de descobrir a nossa qualidade. Porque se aqui é a questão do que eu tenho falado sobre a identidade, né? Porque se você não souber quais são as suas qualidades, como que você vai adquirir resiliência? Você vai ficar vulnerável, né? Às circunstâncias. Realmente. E o segundo, aprenda novas habilidades. Nossa. Né? Aprender novas habilidades também significa ter resiliência. Né? Eu, depois de quase 20 anos investindo em uma profissão, né? E eu comecei tudo do zero depois dos 40. Ai. As minhas filhas morrem de rir. Hoje eu também faço psicologia, né? E elas ficam: mãe, dou conta da senhora. Quando eu penso que a senhora está indo para a direita, a senhora já está na esquerda. Mas
é tão bom, Mas eu gosto né? dessa dinâmica da Faz vida. Isso. E eu estou, né, ali interagindo e ocupando o meu tempo, né, com aprendizado, com coisa boa, e ainda podendo ajudar pessoas, né, que é o melhor de tudo. E aqui tem mais dicas, né? Pratique o autocuidado. Nossa, isso é muito importante. Né? O autocuidado também é uma questão de resiliência, né? De amar-se primeiro, né? Seja otimista e proativo. Sim. Faz parte também da resiliência, né? Priorizar relações empáticas. É muito importante, porque se você conviver o tempo todo com pessoas tóxicas, Nossa, Deus. né? A pessoa só para baixo, vai ser difícil adquirir uma boa resiliência. Mas aqui é uma dica, né? Transforme a reflexão em hábito. Nossa. Né? O hábito de refletir é muito importante, né? Realmente. Agradeça pelo que tem. É muito bom, né? Ter um coração grato a Deus por tudo que a gente já conseguiu, né? Até aqui. Isso. Porque às vezes a pessoa, às vezes ela chegou tão longe, mas ainda tem um caminho tão longe para chegar. Isso. Mas deve olhar e falar, nossa, quanto eu já percorri, né? Quanto eu já caminhei, já estou bem. Já consegui chegar aqui. Sim, então, e a gratidão tem o poder de trazer bênçãos, né, para a nossa vida. Mais do que reclamar e pedir, né? E aqui, na penúltima, pratique a generosidade. Ótimo. Desenvolva sua espiritualidade. Essencial. Isso, porque a espiritualidade também é tudo em nossa vida, né? Eu não consigo ver a vida sem Deus, sem minha fé. Então essas dicas são assim, são as dicas aí para super importantes, né? adquirir resiliência, né? Adquirir resiliência. Então ficam as dicas aí, pessoal, para você que está assistindo ao podcast, né? Que você possa, né? Que a gente possa, né? Todos os dias, né, Matilde? Todos os dias a gente tentar adquirir esses, né? Essas dicas aí que você falou, para que a gente possa conseguir ter uma vida mais tranquila, mais feliz, paz, né? Fica mais leve, né? Fica mais leve. Encarar todos os desafios que vierem. Isso. Com resiliência. Com resiliência, isso mesmo. Na ciência, na psicologia, nós chamamos hoje, né, muito falado, da inteligência emocional. Sim. A resiliência é a inteligência emocional, né, que você precisa usar. E a palavra de Deus traz para nós que é o fruto do Espírito, e é também a mansidão, né? Que a palavra de Deus também traz para nós, né? A ciência chama de inteligência emocional, a Bíblia chama de domínio próprio. Verdade, né? Verdade. Realmente, a gente tendo, né, esse domínio próprio, sabendo ter o controle das emoções. Por isso que vale muito esse autoconhecimento, a gente precisa, né? Sim, é fundamental, né? Porque tem situações que a gente, se conhecendo bem, a gente vai conseguir, né? Se sair melhor, vai conseguir evitar muitos transtornos, né? Isso. Se você vê que o seu temperamento é muito forte, a situação começou a esquentar, vai sair fininho, porque você já se conhece e sabe que se você permanecer ali, você pode correr o risco de explodir. Então tem que sair de fininho. Verdade. Quando a gente tem o autoconhecimento, né? Tem situações que é melhor deixar passar aquele momento, mais a cabeça. Depois resolve com mais calma e é muito melhor. É verdade. Muitas pessoas, Matildes, dizem que um milagre começa na mente. Até que ponto os nossos pensamentos influenciam nessa capacidade de superação? Olha, a mente é uma questão tão séria, né? Que a gente percebe que tem pessoa que adoece a sua mente a ponto de chegar a tirar a própria vida. Sim. Então é algo muito sério. Então a mente, ela controla o nosso corpo, o nosso ser. E por isso, né, foi até desenvolvido aí o Janeiro Branco, né, que está concluindo agora, né, sobre o cuidado da mente, que cuidar da mente é cuidar da vida. Então, é fundamental. Se não cuidarmos da mente, é muito difícil a gente recuperar de alguma situação com a mente adoecida. E eu acho muito interessante que a Bíblia, né, é um livro tão atual e com tantos conteúdos para o cuidado da mente. É impressionante. Por isso que eu amo trabalhar, né, associando a psicanálise. Hoje nós temos vários institutos, né, cristãos. Sim.
Isso é muito bom. Eu optei até em formar em um instituto cristão, onde nós tivemos liberdade de trabalhar ciência e fé. Ah, Então é muito bom porque, lógico que nós temos que ali ter os cuidados, manter a ética profissional, claro. mas se o profissional, ele é um profissional cristão que tem fé, e o seu cliente, paciente, né, ele também é um cristão e tem fé, então vocês vão poder ter mais liberdade. E o profissional, até mesmo o cliente, vai poder também usar a fé, princípios cristãos, como também uma ferramenta ali para ajudar, né? Se ajudar. Sim, com Então é certeza. fundamental. Eu tenho vivido experiências maravilhosas. Sim. E até porque hoje nós temos muitos cristãos com muita dificuldade de aceitar ajuda emocional, de aceitar que precisa de uma ajuda emocional, de fazer uma terapia, né? Eles se preocupam às vezes em fugir de alguns princípios cristãos dentro da terapia, né? E pode ter, porque hoje nós temos várias abordagens, né, de terapias. Tem algumas que realmente quebram princípios cristãos, né, alguma forma de ver, né, a ótica de cada profissional. Então, os cristãos também, eles se sentem mais à vontade, mais seguro quando eles encontram um profissional cristão, né? Sabe que também vai ter um atendimento mais humanizado, né? De acordo com que ele também tem o mesmo pensamento, né? Isso. Com relação à fé. Aí dá para trabalhar a fé, dá para trabalhar os princípios, né? Ali cristão, e a pessoa vai se sentir mais acolhida e segura. E é muito interessante porque a fé, na Bíblia fala, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquelas que não se veem. Que não se vê. Não é? Então, Olha, precisa de interessante. algo melhor do que para superar e adquirir um milagre, porque tem questões que a ciência ainda não consegue resolver, não explica, né? E essa questão de você crer naquilo que ainda não vê é o que traz esperança para algumas situações que, aos olhos humanos, não tem solução. Né? Verdade. Mas e pegando um gancho também aí sobre a fé, emoções, né, a ciência, né, que você está comentando, existem pessoas, né, cristãs, né, conhecedores, né, como você mencionou, da Bíblia, da Palavra de Deus, mas que eles acham, tem um pouco de preconceito com relação à psicanálise, à psicologia, né? Sim. Acham até que a fé é que vai ajudá-los a vencer todos os traumas, os problemas, mas eles não entendem que tá ligado a fé e o emocional. A gente, né, o ser humano é um todo. O emocional, né, o espiritual, a fé, tá tudo ligado. Tudo. E Deus deu sabedoria às pessoas, né, ao ser humano, para estudar e para conhecer mais um pouco sobre a mente, né, sobre o corpo, sobre o emocional. E acredito que o psicanalista, o psicólogo, ele tem mais conhecimento do que a gente que não tem conhecimento sobre isso. Mas isso complementa ainda mais a fé. Isso, porque, com certeza. Né, a pessoa tendo fé e ele tendo uma ajuda profissional, de alguém que tem mais conhecimento sobre a mente, né? Isso. Humana. Então, ele vai conseguir ter um desenvolvimento, passar por esse processo de superação mais rapidamente, vai conseguir obter sucesso, com né? certeza, com mais certeza. Até porque nós temos registros bíblicos, né? Nós temos um exemplo lá foi Elias, que depois de vencer cada vitória, né? Sim, ele, por um momento, ele se sentiu ameaçado, se sentiu muito medo, fugiu, entrou na caverna, ficou lá deprimido. Até que o Senhor, né, foi lá e se revelou para ele, deu a ele esperança, mostrou para ele que tinha solução, que ele estava preparando pessoas para ajudar, para que ele pudesse contar. Então, nós cristãos, né, os cristãos precisam realmente de entender que na nossa vida, Deus nos fez as suas criaturas relacionais, para que um possa ajudar o outro. Claro. Então, nós sempre vamos precisar, né, da ajuda um do outro, da ajuda do profissional. Deus vai usar o profissional, né? Então, eu acho que para cada um Deus tem um propósito, né? Tem uma missão. Tem uma missão. De ajudar pessoas. Deus usa cada um de alguma forma, né, para ajudar o ser humano, que são a quem ele criou, né? Que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Sim. Então, ele nos deu sabedoria suficiente para que a gente possa conseguir ter profissionais bons que vão ajudar no momento difícil, nesse processo de superação, né, traumas. Com certeza. Isso é muito importante. E a fé pode ser um fator determinante para a superação também, né? Com certeza. Nós temos vários estudos, né? A ciência já tem comprovado isso. Estudos, né, com pessoas que têm fé,
elas têm condições de superar melhor, né, os traumas ou algumas enfermidades mesmo, né? Isso está cada dia mais sendo comprovado. Isso é excelente. Existe, Matilde, alguma relação entre a crença em milagres e a saúde emocional, né? Isso. Acho que tudo que você falou... Isso, totalmente, porque a Bíblia fala o tempo todo sobre guardar a nossa mente, né? Levar seus pensamentos a Deus, né? Enche a tua mente, né, com as coisas do alto. Isso. Porque se a gente for olhar só no horizontal à nossa volta, você vai ver tanta tragédia, tanta notícia difícil, tanta situação difícil, a sua mente vai adoecer. Então, né, traga do alto, né? Preencha a sua mente com as coisas que vêm do alto, que é a esperança, né? Que é a paz que excede o entendimento que Deus tem para nós. Que é essa paz que excede o entendimento humano, é aquela paz que você tem em meio às aflições. Em meio às lutas, você consegue ter paz de Deus para resolver. Né? Eu acho que a pessoa que tem fé, né? A pessoa que consegue lidar com as situações traumáticas, ela vê uma esperança. Isso. Onde todos só veem tragédias, não vê mais nenhuma perspectiva, a pessoa consegue enxergar uma perspectiva de melhora, né? Isso. De algo melhor para mim. Deus tem algo para mim. Realmente a palavra de Deus diz que é loucura, né? Para aqueles que não creem, o que a gente vive acaba sendo loucura. A minha experiência, por exemplo, ali em 2013, no mar, quando 4 pessoas estavam sendo afogadas, né? Era o meu falecido esposo, a minha filha, uma sobrinha e o namorado. Todos os 4 estavam sendo afogados e a gente de fora olhando, mas não percebia. Ah, então você estava de fora vendo, mas você não percebeu. Isso, eu e minha filha menor, a minha filha caçula, ela tem uma sensibilidade muito grande e naquele dia ela sempre era a primeira a querer ir para o mar e me dava muito trabalho. Nesse dia ela não quis entrar. E eu achei interessante que quando ocorreu aquela tragédia, né, que estavam afogando o pai da minha filha, na tentativa de salvar a minha filha, né, a nossa filha, ele faleceu, né? Então ele estava tentando salvar. Isso. E olha bem, no meio de uma tragédia aconteceu milagres, porque todos eles ficaram dentro da água o mesmo tanto de tempo. E ele saiu falecido. A minha filha, minha sobrinha saíram vivas e elas nem beberam tanta água pelo fato de alguém que estava junto morreu, né? E isso. Então ali houve um milagre. E naquele momento, quando estava sendo prestado socorro para ele e para as meninas, né? Eu ajoelhei ele de frente ao mar e comecei a clamar a Deus, comecei a clamar misericórdia, clamando. E eu ouvi nitidamente a voz de Deus falando para mim assim: não se desespera, porque eu estou aqui, tanto que eu trouxe elas de volta com vida. Eu ouvi isso ali, enquanto o médico estava ali, né? Elas estavam sendo atendidas ali na beira ali da praia. E eu ali clamando a misericórdia de Deus e ouvi essa voz de Deus falando: não se desespera, porque eu provei que eu estou aqui. Então, quer dizer, houve um fato, né? Houve ali uma vítima, mas Deus estava me dando muitas experiências, Deus me dá muitos sonhos. E eu já tinha tido alguns sonhos, eu compartilhei com ele, antes da viagem, os sonhos que eu tinha tido. Nós conversamos sobre os sonhos, querendo entender que sonho era aquele. E lá, quando tudo aquilo aconteceu, o sonho veio como um filme. Então, a gente percebe, assim, que Deus ele não pega ninguém de surpresa. Nós que ficamos muito distraídos, né? Então, temos que estar atentos para ouvir. Isso. Então, essa questão aí da fé, né, do milagre e da superação, você vive tudo ao mesmo tempo. Quem está de fora não entende nada. Né? Cada qual faz o seu julgamento. Nossa, olha, parece que ela nem sofreu, que eu nem vi ela chorando. Mas só Deus sabe o que é, que processo que é, o que está dentro de você naquele momento, né? Que não foi fácil, porque você sair de férias para passear. Nossa. Todo mundo tranquilo. E acontece uma fatalidade dessa. Estar com a família, estar feliz isso, naquele momento ali. Isso. E você voltar para trás com alguém no caixão. Meu Deus. Né? E isso, infelizmente, isso acontece muito, né? Mas não é fácil, porque você tem que encarar tudo de volta, né? Aquele caminho de volta e começar do zero, na dependência de Deus. Como que vai ser agora, né? Como que vai ser agora? Porque a gente que é ser humano, a gente sempre, meu Deus, como vai ser agora? Então, essa mudança que aconteceu na sua vida, essa história traumática, né? Para você que foi, né?
Foi em 2013, então. Foi em 2013. 2013. Então, você passou por esse processo de mudança, de transformação de 2013 até então. Até então. Deus Isso. foi mudando Sim, muitas coisas. Isso. Aí me casei, né, 2 anos depois, meu esposo pastor e a gente, né, pastoreia juntos, além do meu trabalho que eu faço, né, ainda individual do ministério. Sim, isso é muito, muito, assim, você contando, né, o Matildes, quem estiver assistindo de fora, realmente vê uma situação traumática. Você sai de férias para passear, né, descansar, né, estar com a família. Isso. E você retorna para casa sem um familiar com você. Isso, Deus não é fácil. Alguém. E isso pra gente, né, que é ser humano, humanamente dizendo, é muito traumático, né? Humanamente dizendo, é muito difícil. É muito né? difícil. Só quem passa que sabe. E se você não tiver muita sintonia com Deus, você vai se perder, né? Porque e mesmo com Deus, e mesmo a gente tendo experiência de Deus, no meio desse tumulto, dessa dor, da pressão, do desespero, você ainda acaba no meio do caminho querendo amenizar a dor ou a situação e às vezes ainda tomando algum caminho errado. Na tentativa de criar um atalho para ver se aquilo passa rápido, né? Sim, Então, precisa de muita vigilância, de muito cuidado, né? De muita fé, para que a pessoa possa recuperar e escrever uma nova história de forma positiva, né? Verdade. Então, você realmente é um exemplo vivo de superação. Isso. Né? Porque, imagina, viver essa situação traumática e agora você superou. Deus te deu uma nova história, né? Uma nova história, uma nova profissão, um novo tudo. Tudo novo. Tudo novo. Deus faz isso, né? Deus faz isso, tudo novo. É história de inspiração, né? Uma história que inspira outras pessoas. Isso. E pelo seu conhecimento, né, como psicanalista, mentora cristã, você consegue ajudar pessoas que estão passando por esse mesmo processo de traumático. Porque é um processo até você conseguir superar. Isso. E nada melhor do que você poder ajudar com mais propriedade quando você tem experiência. Viveu aquilo ali. Viveu na pele. Você não tem só ali uma ferramenta científica nas mãos, né? Então, isso é muito importante. Faz toda a diferença, né? Verdade. Quando a gente passou pelo caminho, já sabe os problemas que tem. Isso. Pode dizer, olha, aqui tem um buraco, passa por cá. Isso. Aqui tem uma pedra, passa por lado de cá. É melhor. Né? Verdade. Então, já sabe guiar a pessoa pelo caminho melhor. Isso. Mesmo que a pessoa não vai seguir. Porque, infelizmente, cada qual cada um, né, vai fazer uma escolha, né? Vai ter um sentimento ali que vai dominar, né? Realmente. Então, esse caso que você contou, essa experiência, a sua história, né? Que você viveu foi muito marcante, né, Matildes? Foi. Para você, para sua família, para suas filhas, né? Imagino. Superamos com muito apoio, né? De profissionais, muito apoio, né? De líderes da igreja, né? Com a igreja. Foi o que nos ajudou muito, as orações. Então... Quando tem alguém ali orando, né? Nos ajudando, nos dando uma palavra de incentivo. Isso é muito bom, né? Teve um dia que, recente, o ocorrido, a gente estava sentado na cama, eu e minhas 2 filhas, né? Conversando, porque a gente, assim, quando você vive um luto, tem pessoas que às vezes não entendem os processos do luto, né? As fases do luto. Tem dia que você vai estar contando o caso, chorando. Tem dia que você vai estar contando o mesmo caso, rindo, dando gargalhada. Faz parte do processo, né? Sim, e esse dia a gente estava sentada, aí a gente paradinha olhando, minha filha falou pra mim assim, a minha mais velha: ô mãe, parece que a gente tá anestesiado, né? Eu falei: minha filha, é de tanta oração. A oração, né? Amenizou a dor, Nós estamos anestesiados, isso. Verdade, mas realmente a gente vê como que tem muito poder, né? Isso, a oração. Verdade. É capaz de nos ajudar a passar por situações, né? Mesmo você vendo, sentindo a dor, mas você passa por mais forte, mais força, né? Isso. Pra superar. A gente encontra caminhos de saída, né? Sim. Então, para quem está nos assistindo, né, conhecendo um pouco da sua história, né, Matilde, dessa história de superação, né, uma história que você viveu que realmente foi muito traumática, né? Perdeu um ente querido nas férias, saiu para passear com a família, perdeu um ente querido. Isso. Muito traumático. Mas você conseguiu superar, né? Que conselho você daria para alguém que está passando talvez por um momento assim, né? Isso. Talvez muitas pessoas, a gente, né, vê tantas notícias acontecendo, uma pessoa saiu talvez com a alegria junto com a família para passar férias ou para viajar para algum lugar, para uma festa, e acontece um fato lá traumático e ela
perde essa pessoa, né? Isso. E é um trauma muito difícil de superar. Mas como você já passou por essa situação, você tem propriedade para dizer. Qual seria, assim, suas orientações para uma pessoa que está passando por esse momento hoje? A primeira questão é que a vida da gente, ela continua existindo, a necessidade, as obrigações, as cobranças continuam. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito, até mais. Aí a primeira coisa principalmente quando tem filhos, você tem que sobreviver, né? Porque você tem pessoas que dependem de você. E outra que não dá para viver um luto a vida toda, porque vai paralisar a sua vida. E não dá para viver uma vida morta. Não dá. Né? Um vivo morto. Porque a pessoa que não supera, ele vai estar vivendo, ele vai estar nessa vida, mas sem vida. Né? Não vai então, ver, né? é preciso buscar ajuda, exercitar a fé, crer, né? Ter o autoconhecimento dos seus valores e o conhecimento do tamanho de Deus. Deus não tem prazer de ver ninguém sofrendo. Deus não tem prazer de deixar uma pessoa à mercê da vida. Ele sempre vai ter uma solução, ele sempre tem um novo caminho. Basta confiar. Que bom, né? Que Deus sempre tem Isso. algo, né, bom para nós. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso. Né? No final que eu tenho tô até com esse texto. Eu tô me adiantando aqui. Mas não é, porque isso. às vezes a gente com a nossa limitação, né, de um humano, a gente pensa, olha para algo, para uma história e pensa, essa história ele não tem mais um final feliz, não tem mais um sucesso, não tem mais, não vejo mais perspectiva. A gente com o nosso olhar limitado, né? O nosso olhar limitado, a mente adoecida. É aquilo que eu falei, depende de toda a construção que a pessoa teve da vida, né? Sim. Então, o conceito de vida que ele tem, que ele aprendeu, é que vai, nesse momento, né, poder ajudar, superar ou também colaborar para piorar, né? Então, porque é isso. É por isso que é importante que a pessoa cuide de si mesma e decida. Tem o autoconhecimento. Isso. Né? Porque eu posso, porque eu tenho valor, porque o Senhor me ama, né? E Ele não ia ter o prazer de me deixar aqui nessa terra abandonada. Verdade. Então, Matilde, qual a sua principal mensagem, né, que você gostaria de deixar para quem está passando por esse momento difícil, né, e precisa acreditar na própria capacidade de superação? Eu tenho um conceito comigo seguinte: quando nós temos fé, se eu estou caminhando com o Senhor, se eu estou buscando, né, viver dentro de princípios e valores, que a palavra de Deus diz que quem está debaixo de princípios e valores, ele está debaixo de bênção. Né? Se eu estou andando neste caminho, eu vou crer que quando Deus fecha uma porta para mim, Ele tem uma outra melhor. A gente precisa de crer. Precisamos. Que para a gente crescer, nós seres humanos temos uma facilidade muito grande de nos acomodar, de nos adequar a uma situação. Até na situação difícil tem pessoa que se adequa a ela e não consegue sair dela, né? Por uma questão de uma dependência emocional e tal. Mas aí, se a pessoa tiver essa segurança, ela vai entender. Né? Eu deixei, né, que mais uma pitada aqui da minha experiência. Quando eu fiquei viúva, eu pensei assim: nossa, agora é que eu vou precisar mais que nunca da minha profissão. Embora Deus já estivesse falando comigo de algumas formas, eu não estava entendendo que Deus estava encerrando um ciclo da minha vida para um outro propósito em todas as áreas. Mesmo assim, eu não estava entendendo e insisti ali, realizando o desejo do coração. Então, naquele tempo, eu fiz um investimento muito alto no meu instituto. Né? Contratei arquiteta e planejei. Falei, agora eu vou ter o instituto dos meus sonhos, um instituto maravilhoso, vou me capacitar mais ainda, porque agora é que eu vou precisar mais ainda da minha profissão, do meu trabalho e tal. E daí eu percebi que as coisas começaram a ficar estranhas, eu comecei a adoecer, porque Deus, quando não para a gente de uma forma, Ele vai parar, nem que seja permitindo que a gente fique doente. E eu, no meio daquele tumulto, fazendo reforma, as minhas filhas naquele trauma,
As minhas filhas ainda têm sequelas até hoje desse trauma, né? Elas tratam, fazem acompanhamento, ficam ótimas. Daí, de vez em quando, né, ainda vem alguns flashes, né? E elas têm que fazer acompanhamento novamente. E até porque uma estava afogando, né? E o pai faleceu. Aí veio o sentimento de culpa, veio sentimento, sabe? Nossa, não foi fácil. Além do luto, não foi fácil lidar com a depressão, né? Da minha filha mais velha. Foi muito difícil. Então, é preciso de crer, né? Que Deus sempre tem o melhor. No final também tem um versículo que eu vou deixar sobre essa pergunta. Então, é muito interessante. Eu tô aqui, você falando, eu pensando aqui como que a gente precisa realmente pedir a Deus discernimento, capacidade, Isso. né? Porque além de você ter que lutar com o luto, né? Do seu falecido marido, você precisou lidar com a situação, né, das suas filhas. Isso. Uma que também estava se afogando e Deus, né, deixou ela com E a vida. outra assistiu tudo, assistiu o pai falecendo. Realmente, assim, é muita coisa que você teve que lidar, que Deus te capacitou. Ao né, mesmo pra lidar, tempo, né? não é? Isso. Então é isso. É somente mesmo um milagre de Deus, né? Eu falo que a questão de superação, a superação, ela acontece através de um milagre, muitas das vezes na nossa vida, né? Principalmente traumas mais, né? De coisas mais profundas, né? E a gente, o ser humano, né? A humanidade passa por muitas aflições, né? Muitas coisas difíceis. E às vezes alguém até se questiona, meu Deus, mas por que eu estou passando por isso, né? Isso. Talvez pessoa que sempre foi boa, que sempre fez o bem, né? Sempre ajudou os outros. E passa por um momento difícil e pensa, por quê? Né? Por que eu estou passando por isso? Eu não merecia passar por isso. Mas tem situações que a gente não vai conseguir entender, né? Isso. Eu acredito que Deus sempre nos dá desafios para que a gente possa ficar mais fortalecido, né? Porque sem desafios, sem dificuldade, a gente não consegue crescer. Isso. Não é? Há quem diz, né? A gente sempre ouve dizer que crescer dói. Dói muito, né? Não é? E esse crescimento emocional que você teve que passar por um trauma tão difícil para você ter esse crescimento emocional, adquirir, né? Isso. Toda essa força emocional que você tem hoje, né? Uma outra questão também para pessoa vencer e superar é se desprender, sabe? A nossa vida que passa. Por mais que nós podemos ter condições e oportunidades de conquistas, ao mesmo tempo que nós devemos trabalhar, lutar para ter conquistas, nós precisamos ser desprendidos também. Porque um outro fato que me chamou muita atenção dentro dessa questão que eu te falei, que eu fiz um investimento muito alto, aí daí 10 meses que eu tinha terminado de fazer esse investimento alto mesmo, e tava o instituto dos meus sonhos, né? Sim. Maravilhoso. Aí Deus veio com o casamento. E o casamento, eu teria que abrir mão, porque a gente sempre viaja, né? Mora na cidade um tempo. E às vezes, né? A gente tem que ter essa flexibilidade de mudanças. E até porque Deus já estava me falando que Ele teria outro trabalho para mim. Deus estava me direcionando para onde eu estou hoje. Né? Mas naquele tempo, eu comecei a ficar assim, meu Deus, e agora? Aí meu esposo na época falou assim, Matilde, eu não vou deixar você escolher. O que você escolher vai ser isso. Mas aí Deus falou no meu coração e eu comecei a ficar passando mal, não estava dando conta de atender. Eu falei, que adianta? Agora eu estou com um lugar lindo, maravilhoso, mas não tenho condições emocionais de continuar trabalhando. Aí eu comecei a entender que Deus estava falando que era para parar. E outro detalhe que me chocou, porque quando o meu esposo faleceu, tinha 3 meses que ele estava montando uma empresa. E na semana que nós viajamos, tinha chegado muita mercadoria para ele. Tava tudo nas caixas. A gente estava na praia e foi até a mãe dele ligou, falou, olha, chegou as mercadorias e tal. E ele falava para mim assim, nossa, aqui tá muito bom, mas eu queria tanto estar lá abrindo aquelas caixas, daquelas mercadorias novas que chegaram. E ele nem chegou a abrir as caixas. Ele faleceu, ele não teve oportunidade de abrir as caixas e ver as mercadorias. E quando eu comecei a ficar na dúvida, eu estava no meio de um culto, no meio de um louvor, e quando eu comecei a ficar na dúvida, ai meu Deus, mas como que eu vou vender agora? O investimento que eu fiz foi muito alto. Eu fiz um investimento alto no estabelecimento que era alugado, quando eu comecei a ficar insegura, a tomar a decisão que eu precisava, no meio de um louvor, Deus falou para mim, você está pensando, está com medo de deixar, por quê? Eu não dei a oportunidade nem de abrir as caixas, eu deixei você realizar seu sonho.
Ali me desprendi, vendi, não quis saber se eu tirei o valor que eu investi. Eu sei que a decisão que eu tomei me trouxe tanta paz que o dinheiro não ia trazer. Há momentos que a gente tem que decidir Isso. mesmo, realmente, né? Né? Tá muito Ouvir conectado a Deus, com Deus. Né? Porque às vezes a gente é teimoso, né? O ser humano É é teimoso. Eu teimei, Deus já estava falando para mim, depois eu fui juntar os quebra-cabeça, falei, gente, há 1 ano antes do fato ocorrer, Deus já estava falando, ministrando e me dando sonhos. Tentando te fazer entender, né? Que algo ia mudar. Que algo ia mudar. Né? E Ele preparou, Ele organizou tanta coisa na nossa vida para esse dia acontecer, né? Nos planos dele. Então, a gente às vezes não entende muitas coisas, né? Quem tá de fora, às vezes, por isso que a gente não pode julgar a história do outro, né, Matheus? Não, às vezes a gente que tá de fora, a gente não sabe o que o outro está vivendo, né? Sim. Então, a gente precisa de ter esse olhar de empatia para a história do nosso irmão, isso. né? Para a história do nosso amigo, sim. Né? Do nosso familiar, daquele até que nós nem conhecemos. Isso. Porque às vezes a gente não sabe o que ele está vivendo, né? Qual que é a história, qual é o trauma que ele está vivendo. Então, a gente falar, quando a pessoa toma uma decisão, a gente julgar, por isso que a gente não pode julgar. Jamais. Né? E eu aprendi tanto com tudo isso, e estudando, falei, gente, tem uma frase, né, que o pessoal é até meio secular, né? Por trás de um comportamento sempre tem uma história. Né? Então, realmente. A gente nunca deve julgar, por pior que seja o comportamento, ali por trás tem uma história. Tem uma construção distorcida. Né? E é interessante que Deus, ele vê tudo, né? E ele conhece a história de cada pessoa, né? Conhece. Eu sou apaixonada, assim, por conhecer a história das pessoas, sabe? A história de vida das pessoas. Porque eu acho, assim, que Deus, ele é tão maravilhoso que ele conhece a nossa história e ele sempre vê o quanto nós estamos batalhando, ele vê o quanto nós estamos tentando viver de maneira melhor. Então, quando a gente faz isso, quando a gente faz o que a gente consegue, Deus faz o que a gente não consegue fazer. Isso, né? com certeza. Quando a gente dá o primeiro passo, fala, Senhor, eu dei esse primeiro passo, mas eu não consigo mais. Me ajuda, né? Isso. Quando a gente faz a nossa parte, ele nos ajuda a fazer. Isso mesmo. O que realmente precisa ser feito. Mas então, falando para as pessoas que estão aí nos assistindo, né, sobre essa história tão impressionante, tão impactante, né, que é o que você viveu, esse trauma, mas que, né, pela fé em Deus que você tem, você conseguiu superar, né, Deus te direcionou. Sim. Então, outras pessoas que estão assistindo também, talvez estão passando por esse momento difícil agora, né, e pensar, eu não sei como eu vou sair dessa situação. Sim. Mas ele vai conseguir. Ele tem que, né, procurar ajuda, né? Procurar ajuda de uma pessoa capacitada, né? Como um psicanalista, um psicólogo, que vai orientá-lo, né? A conseguir ter mais força para superar e sobressair, né? E continuar vivendo de uma forma melhor. Sim. Né? Que é o que Deus quer para todas as pessoas. Isso, né? Com certeza. E uma palavra que você disse que tinha guardado. Para as pessoas que Depois eu não sei se dá o tempo, porque eu gostaria de compartilhar um caso que eu atendi. Sim, pode. Eu não sei se der tempo, né? Porque foi muito interessante para as pessoas perceber como é importante buscar ajuda para resolver, de repente, sintomas de hoje, né, que às vezes atrapalham no casamento, que atrapalham no relacionamento familiar e que às vezes está vinculado a traumas que a pessoa nem tem conhecimento. Que está ali no inconsciente e ela não tem entendimento, né? Ela não tem consciência que o que está no inconsciente que está gerando aquele comportamento, aquela situação na vida dela, né? Interferindo nos relacionamentos. Mas o texto que eu quero dizer é o seguinte, que primeiro, se você buscar o autoconhecimento, souber quem você é, o potencial que você tem e qual o objetivo, né, o propósito que Deus te criou, vai ser o primeiro passo para você conseguir dar a volta por cima. E o texto bíblico, vou deixar ele falar por mim, que ele diz assim, Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. E um segundo texto diz assim, está em Isaías 55, 8, 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos.
Os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Então, Deus é muito além, né? Os planos dele para nós é muito melhor e maior do que os nossos próprios planos. Amém. Então, nós precisamos de confiar e descansar nele. Nossa, que palavra abençoadora. Imagino que vai abençoar muitas pessoas, né, que estão assistindo agora. Porque Isso. realmente, você disse, esse texto é maravilhoso. Como que Deus planeja para nós? Isso. Tudo de melhor. De melhor. Os pensamentos dele. E como nós, né, falamos o tempo todo da mente, a mente, ela pode ter sido treinada a pensar de forma negativa, a de não ver solução. Então, por isso que a palavra de Deus, e o próprio Deus diz, né? Os pensamentos do Senhor são maiores do que o nosso, porque o nosso pode estar distorcido da verdade, né? E esse caso que você disse, pode compartilhar com a gente? Pode. Pode, com certeza. Esse caso, eu acho muito interessante, porque ele retrata bem a função e a finalidade da psicanálise. A importância dessa abordagem psicanalítica, que muitas vezes hoje também gera um pouco às vezes, de dificuldades entre algumas questões, né, da psicologia, então, nessas questões. Mas esse fato, eu vi a importância da psicanálise. Eu faço psicologia, mas dentro das abordagens, né, da psicologia, eu falo assim que eu amo a psicanálise, né, e eu já trabalhava antes da psicanálise com cura interior. Então, a psicanálise fez um paralelo muito grande com isso, né? Então, unindo esses saberes aí, tem dado um conjunto muito bacana, né? Complementou bem as ferramentas de trabalho. E o que me chamou muita atenção, dentre tantos outros casos, né? Mas cada caso ele é tão singular, mas esse caso é pelo fato de ser uma senhora e que vivia, né? Quando ela veio para a terapia e ela trouxe ali os seus relatos da dificuldade que ela estava tendo naquele momento. E enquanto, como nós somos analistas, né, a pessoa vai falando, vai conversando, você vai fazendo uma leitura, você já está ali pesquisando cada detalhe, cada palavra, né? Sim. E eu ali pontuei várias questões, né? E ela foi contando ali que ela, naquele presente momento, a maior dificuldade dela, que ela estava com dificuldade com um filho, que naquele momento até morava fora do país. Ela estava insatisfeita com o esposo, ela estava insatisfeita com a igreja. Quer dizer, estava tudo ruim, né? E aí começamos a conversar. E dentro dos relatos, ela me contou. Aí eu falei assim, me conta como foi sua infância. Porque na psicanálise a gente tem muito essa questão, né? De considerar a estrutura de construção daquela vida. Sim. E eu comecei a conversar com ela, né? E tem pessoas que não têm paciência com a psicanálise, porque quando você começa a perguntar pelo passado, ele quer resolver o presente. Sim. Não, mas eu quero resolver isso agora. Esse é o problema, essa é a minha dor. Tem que ir lá na base, né? A primeira coisa, a gente acolhe, né, com muito amor, e acolhe a dor presente. Sim. A partir do momento que a gente acolhe aquela dor presente, a gente vai investigar, né, o que está por trás daquela dor. Sim. E nos relatos, contando a história, ela disse que quando era criancinha, que ela nasceu muito doente, com 2, 3 aninhos, ela foi internada, né, em Belo Horizonte, e ficou mais ou menos mais de um ano, com 2, 3 aninhos de idade, internada. E naquela ocasião, porque quando eu atendi ela já estava com 62 anos, quer dizer, já tinha passado 60 anos. E ela disse que ficou no hospital mais de um ano, sem pai e sem mãe, porque naquela época não tinha essa questão de hoje dos pais acompanharem, de alguém acompanhar a criança internada. As crianças tinham local, né, as irmãs que cuidavam, né, ali, as de caridade que cuidavam. E ela começava me contando aquela história e tal, aí ela disse, eu perguntei como que era, as visitas, como que ela via a mãe, e ela disse, minha mãe ia, né, ela de vez em quando me dava mamar, me dava o peito, que ela mamava no peito ainda, com 2 aninhos de idade. Mas ela teve que ficar muito tempo para ganhar peso, para fazer uma cirurgia cardíaca. E depois da cirurgia cardíaca, ela teve que ficar mais tempo até passar por todo o processo, porque eles moravam muito longe. E nisso ela ficou mais de um ano dentro daquele hospital. E nesse mais de um ano, o pai nunca pôde ir visitá-la, porque as condições financeiras não davam. Ele ficava na roça trabalhando, e a mãe que ia para dar assistência, ficava lá por uma temporada e tal. E depois ela foi me contando a construção da vida dela. E ela chegou na parte da pré-adolescência, da adolescência e juventude. Ela disse que ela tinha mania de doença. Que ela arrumava uma crise e tinha que internar. E ela não aceitava ser internada pelo SUS. Ela tinha que ser internada no apartamento. Eu falei, mas você, assim, com pouca idade, né, jovem, adolescente...
Ela falou, Matilde, eu era sem juízo, Matilde. O pensamento dela, né? Eu era sem juízo. Eu fazia meu pai gastar uma nota com um apartamento particular, né, no hospital, falando que estava doente. Aí fazia todos os tipos de exame, não achava nada, eu ficava lá tomando soro. Aí eu fui fazendo a leitura e ligando lá com a infância, né, dela, internada há mais de 1 ano. Aí depois quebrou o braço e tal, foi internar, o irmão internou ela no SUS. Quando o irmão foi... internou num apartamento mais simples. Quando o irmão foi embora, ela tinha se mudado do apartamento dentro do hospital sozinha, mais caro. Enfim, aí ela teve esse primeiro episódio. Aí quando eu percebi que, dentro de todo o relato dela, até os 60 anos, eu fui juntando os quebra-cabeça, né? E percebi que a dificuldade que ela estava vivendo ainda com o filho e com os familiares, ainda tinha uma certa dependência emocional e ela tinha uma dificuldade ainda de medo de perder as pessoas. Aí eu resolvi fazer um ensaio mental com ela, né, do que a gente às vezes trabalha, uma ferramenta que a gente trabalha na psicanálise. E eu falei, vamos começar. Falei para ela, olha, eu percebo que dentro de você tem uma criança ainda presa lá no hospital, carregando as feridas. A gente tá aqui até um pouquinho alguns momentos da história, porque sim, era o momento, né, da criança. Sim. Tentando, parece que, chamar a atenção, né? Ela queria, o que acontece, né? O que acontece? Pelo fato dela ter ficado mais de 1 ano internada, o pai não podia ir ver, a mãe ia de vez em quando, né, de 2 em 2 dias lá para amamentar e tirar o leite para deixar para ela. Ela cresceu e ela queria ser internada para ela ter a presença do pai e da mãe ali no apartamento. Porque no apartamento, eles podiam ficar com ela. Então, era uma carência que ela tinha, que não era suprida, que não foi suprida naquele tempo. Ela sentiu abandono, né? Ela sentiu rejeição de ficar lá naquele lugar tão novinha, né? Então, aí quando ela, né, estava ali, ela diz ela que inventava qualquer mal para ir, porque aí ela ficava deitada, o pai e a mãe podiam ficar ali com ela, né? Então, ela se sentia amada. Ela tinha essa necessidade, né, de criar uma situação para se sentir amada. E eu fui fazer um ensaio mental. Aí o que eu vejo é o seguinte, como que nós não podemos dizer, essa ou essa abordagem é que vai funcionar. O que vai funcionar é o que vai atender a necessidade naquele momento, né? E eu fiz um ensaio mental com ela, e para que ela, né, naquele momento fechasse os olhos e fosse lá dentro do hospital e visse aquela menina que estava lá. E eu comecei a perguntar para ela, olha, atendimento online. Nossa. Olha o poder também de um atendimento online. E a gente estava muito distante. E naquele momento, eu comecei a conversar com ela e pedi para ela fechar os olhos. Falei, me fala, como que era esse hospital? Pensa agora naquela menininha, né? Naquela criancinha dentro do hospital e me fala, o que você sentia quando você estava lá dentro? Qual parte do hospital que você mais gostava? O que você vê? O que te chama mais atenção dentro desse hospital? Ela falou para mim assim, a sala onde ficavam todas as crianças e uma irmã que cuidava da gente, de caridade, e o corredor, um corredor comprido e escuro. Eu falei, você lembra de mais alguma coisa do hospital? Você lembra do médico? Não lembro de mais nada, só lembro desses 2 lugares. Quando eu fui trabalhando com ela, aquela mulher começou a sentir a dor que ela sentia lá. E que ela nunca expressou, porque ela era tão pequena que ela não sabia, né, expressar a dor de abandono que ela sentiu. E ela do outro lado, e ela ia chorando, e ela ia gritando. Falando, pai, quanta falta eu senti do senhor. Mamãe, como que eu chorava. Eu ficava tantas horas naquele corredor esperando você voltar. Eu estou falando aqui, eu estou arrepiando. Nossa, eu estou sentindo, assim. E eu ficava do outro lado, né, sentindo aquele algo forte. E ela ali do outro lado, né, tendo que reviver aquele trauma para que ela pudesse ser curada. E ali trabalhei com ela todo o processo de retirar aquela criança interior que estava presa naquele hospital. E a outra questão assim, dela, que foi necessário trabalhar, foi a dependência emocional do filho. Porque ela teve um filho quando era solteira, o namorado não assumiu e ainda queria que ela abortasse a criança e ela teve que viver muitas dificuldades para proteger esse filho. Porém, depois desse filho adulto, ela ainda continua com a dependência emocional de querer cuidar dele, controlar a vida dele, mesmo ele estando em outro país, já tendo relacionamentos. Né, já tendo alguém. E foi fantástico porque
Aí eu trabalhei com ela a questão da dependência emocional. Falei assim, você tem mais dependência emocional do seu filho do que o seu filho de você. E preciso romper isso, para você ter paz e liberar seu filho. Né? Porque eles viviam um atrito muito grande. E ali eu fui trabalhar com ela uma técnica até que eu trabalho na cura interior. Como ela era uma pessoa cristã e me deu muita abertura para isso, né? Eu fui trabalhar com ela a cortar o cordão umbilical. E ela não sabia por que o filho era tão revoltado. E ela falava, Matilde, só Deus sabe o que eu passei para poder dar o melhor para ele, né? Porque o pai não assumiu, só Deus sabe. E também, hoje os pais, muitos pais, né? Muitas mães, às vezes pela falta do pai, quer compensar o filho. Dando tudo, querendo a super proteção. Ah, coitadinho, não tem o pai, aí super protege. Ah, coitadinho, não tem a mãe. E acaba criando uma situação muito difícil depois. Verdade. Então, quando fomos trabalhar, o corte umbilical para que ela quebrasse aquela dependência emocional do filho. E ela disse assim, dei tudo, sempre aquela vítima, né? Eu fiz de tudo para ele. Por que ele me trata assim? Ele não reconhece, né? Tá hoje lá, dá só atenção para esposa ou para namorada e não tá nem aí para mim, que é a coisa toda. Quando eu falei para ela, vamos fazer um ato simbólico. Você vai pegar um barbante e nós vamos orar, né? Porque ela era uma pessoa cristã. Nós vamos orar, você vai entregar seu filho para Deus. Você vai pedir perdão a Deus por ter querido ser Deus na vida do seu filho. Ficar controlando a vida do seu filho. E não pode. O nosso filho é a herança do Senhor. Confia que ele é do Senhor. Ele já é adulto para poder, né, decidir a sua vida, seguir sua vida. Quando ela pegou aquele barbante, que ela começou a falar para Deus, né, Senhor, me perdoe e tal, veio um episódio, um fato de que ela lembrou. Porque ela não sabia porque o filho tinha tanta revolta dela, sendo que ela fez de tudo para dar o melhor para ele. As lembranças vão vindo, né? É impressionante quando você começa a mexer com o inconsciente, né? Ele vai trazendo, né, à tona aquilo que está lá e está sendo gatilho a vida inteira e a pessoa não sabe. Naquele exato momento que ela foi entregar ele para Deus, falar, filho, Deus me perdoe, né? Porque, né, filho, me perdoe também se eu excedi nos cuidados com você. Aí ela começou a chorar de uma forma tão diferente, e ela começou a gritar do outro lado. E ela lembrou, naquele momento ali, com aquele barbante na mão, que ele, com 8 anos de idade, ela deixou ele com os avós. Ele já não tinha o pai, que não tinha sumido. Ela deixou ele com os pais e foi para o exterior. E no dia de despedir dele, ela queria despedir dele, aí diz ela que ele passava por ela assim de longe, só olhava e não aproximava dela, não dava um abraço. Porque ele não queria despedir, que ele não queria que ela fosse. Diz ela que as lágrimas saíam no rosto dele, assim, com ele paralisado olhando para ela, e as lágrimas desciam no rosto dele. E ela foi embora assim mesmo, para dar o melhor para ele, no entendimento dela. Só que uma criança, um adolescente, o melhor para ele é a presença, né? É o afeto dos pais. Esse é o melhor. Eles não entendem de dinheiro, de carro novo que ele precisa, de uma roupa de marca. Ele entende que ele precisa de afeto e da presença dos pais, né? Sim. E ela foi embora. E naquele momento que nós fomos cordar o cordão umbilical, Deus trouxe à mente dela que a revolta dele com ela era aquela ferida do abandono que ele sentiu de novo. Sentiu a do pai, depois sentiu a da mãe. Aí ela foi ali, em choros, em plantos, sentindo a dor que ele sentiu quando ela deixou ele. A gente consegue entrar numa conexão de sentir a dor do outro. E ela estava sentindo a dor que o filho sentiu quando ela foi embora. E ela gritava, como se fosse o próprio filho gritando a ausência dela. E ele foi pedindo perdão, né? E por ter deixado ele e tal, pediu perdão para Deus, pediu perdão para ele, mesmo não tendo, né? Enfim, fizemos aquele processo. E ela depois falou, Matilde, eu nunca senti tanta paz, parece que eu tirei tanto peso de cima de mim, que eu nunca senti tanta paz e leveza como estou sentindo agora. Saiu aquele fardo, isso, né? Terminamos a sessão, concluímos, liberei ela. Daí, uns 4 ou 5 dias, ela me manda uma mensagem. E ele quase não ligava para ela, passava um mês sem ligar. Quando ligava era para brigar, discutir por causa de algumas coisas. E ela foi e me mandou um retorno, falou, Matilde, tenho que te contar. Como que foi libertador e rompeu com coisas no mundo espiritual. Porque ele me ligou com uma voz doce, me tomou benção, totalmente diferente. Matilde, descobri que o problema realmente era eu. Que incrível, né, o que Deus faz, né? Isso, então foi libertador. É libertador
né? A pessoa fazer uma terapia, buscar o autoconhecimento. Aí ela reconheceu a Matilde, entendi que o problema do meu filho era eu. Então é muito impressionante, muito incrível, né? Esse trabalho da psicanálise e também de quem tem o conhecimento, né? Que é cristão, que tem conhecimento de Deus, né? Sim. De Deus, é isso que é o importante, conhecer a Deus, né? Conhecer o amor de Deus por nós. Então, quando a pessoa entende que ele precisa, tendo esse acompanhamento, né? De um terapeuta capacitado, ele consegue entender muitas coisas, né? Consegue se libertar, né? Conhecendo a verdade, a realidade, né, dos fatos e entendendo que é necessário que haja mudanças, né, de comportamento na vida da pessoa. Porque muitas das vezes nós estamos vivendo algumas consequências de escolha, ou então consequências de princípios bíblicos quebrados que a gente não tem conhecimento. Mesmo sendo cristãos, muitos princípios passam por despercebido. E a gente fica assim, por que Deus não me atende? Por que essa situação está orando há tanto tempo, há tantos anos, e o Senhor não me atende, não se resolve? É porque foi um princípio lá atrás, foi quebrado. Né? A pessoa não lembra, a pessoa não tinha conhecimento que deixar um filho para sair, para ganhar mais dinheiro, para dar um melhor recurso para ele, não é a melhor escolha, não é o melhor para um filho, né? Dependendo na idade que ele tiver. Isso é muito importante. Então, assim, acho que, né, todos que estiverem assistindo esse podcast, né, podem começar a analisar, refletir, né, sobre todo esse conhecimento que você compartilhou com a gente, né, todas as suas vivências, né? Sim. Isso são coisas que a gente, como ser humano, dia a dia, por isso que é importante essa troca, né, de conhecimento, compartilhar com o outro, né? Isso é muito importante quando a gente abre a nossa mente, né, deixa eu compartilhar, deixa eu receber de alguém uma ajuda, uma palavra, né, de ajuda. Sim. Isso é importante que a gente seja aberto a isso, né? E eu queria te agradecer muito por compartilhar com a gente um pouco da sua história, compartilhar o seu conhecimento. Tenho certeza, né, que Deus te chamou para esse propósito, para essa missão, e vai te capacitar muito mais ainda para ajudar muitas outras pessoas. E se alguém quiser, né, pedir sua ajuda, né, compartilhar com você alguma história, algo que esteja vivendo, né, para que você possa acompanhar nesse processo de superação, qual que é o contato para falar com você? Tem o meu Instagram, né, que é Matilde Silva Salles, e lá no meu Instagram tem o meu contato. Né? Pode entrar lá, vamos deixar telefone. Também aqui, a gente pode deixar também na descrição do vídeo também seu contato de telefone. Isso. Quer que eu fale? Pode falar, por gentileza. É 9116. É 33 o DDD. 33. 9116 8494. 9116-8494. Isso. Falar com você e aí você faz atendimento online, né? No momento eu faço atendimento online. Tenho alguns planos e projetos, né, ainda para esse ano, que ele está só começando. Como tem um ano só que nós mudamos para cá, então a gente estava colocando a vida ministerial em dia, né, organizando tudo, para depois eu estar olhando aí a questão de atendimentos presenciais. Mas o atendimento online, ele também é fantástico. É muito, muito bom. Muito obrigada, Matilde. Eu que agradeço, pela essa oportunidade de poder compartilhar, né? E aprender também. É verdade. A todos vocês que nos assistem, muito obrigada pela sua atenção. E acompanhe aí nosso podcast, acompanhe as nossas plataformas aí, né, no YouTube, Facebook, do Diário de Caratinga, para ficar por dentro de todos os novos episódios. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.